Muito boa tarde a todos e obrigado por terem vindo a esta sessão, a esta conferência digital da Católica Lisbon, onde nós vamos de forma continuada transmitir as melhores ideias, reflexões, conhecimentos, tanto dos professores da Católica como da nossa rede de parceiros, alumni e participantes de formação executiva. E dado que criámos esta sessão especificamente para os participantes do nosso programa de formação executiva, eu passava a palavra à minha colega, a professora Céline Moedas, que é a diretora da formação executiva da Católica. Céline. Sim, só um momento. Só um momento que... Ok, Céline. Desculpem. Céline? Estão-me a ouvir? Sim, perfeito. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Católica, a Católica Digital. Claro que não é bem a mesma coisa que está na Católica, mas nestas alturas eu acho que estamos todos habituados a este novo mundo, onde é que passamos de sala em sala, ficando sentados na nossa sala ou no nosso escritório em casa. Então sejam bem-vindos na Católica. Eu queria primeiro agradecer o Nuno Moreira da Cruz pela iniciativa. O Nuno Moreira da Cruz é um dos docentes da Católica Lisbon, que está a dirigir um dos programas da formação de executivos, que é um programa na área de Responsible Business, e a razão para a qual o título da nossa conferência hoje é o Responsible Business Leadership, desafios de uma crise global. Para contar um bocadinho na história desta conferência, esta ideia e esta mesa redonda já estava prevista há algum tempo, mas na altura, e era sem os desafios da crise global. O que é que nós achamos é que os desafios do Responsible Business são desafios que já existiam, mas que provavelmente neste contexto estão a ser até mais importantes, e desafios e provavelmente oportunidades para as empresas. Então nós pensamos que primeiro que era importante aproveitar ter uma mesa redonda e um painel tão rico e tão interessante, e deixamos já aproveitar para agradecer os membros do painel. E realmente os desafios das empresas hoje são enormes, e com esta crise vamos descobrir ainda mais desafios e provavelmente oportunidades. Então obrigada a todos, aproveitem e vamos ver depois o que é que vai ser o feedback. Obrigada. Só um momento. Sim, Nuno, força. Muito obrigado. É um prazer continuar a ver este número a subir, que é uma coisa divertida. Já vai em 148 e provavelmente vai continuar a subir. Muito obrigado a todos que estão presentes, especialmente aos 5 CEOs que nós convidamos e que muito amavelmente cederam a estar aqui. Eu já vos vou apresentar. Só queria deixar 2 ou 3 notas sobre o centro que eu tenho o privilégio de dirigir na Universidade Católica, para o qual fui convidado pelo Filipe Santos há cerca de 1 ano. O centro tem, de facto, na realidade, menos de 1 ano, faz parte de uma estratégia montada pela Católica Lisbon, pelo Filipe e a equipa, de tentar que a Católica Lisbon seja cada vez mais uma business school for impact, e é isso que, no fundo, este braço armado que este centro tenta entregar. O nosso objetivo é muito simples, a nossa missão é, através quer da investigação, quer do ensino, ser capaz de chegar a estudantes e a executivos de uma maneira que sejamos capazes de fazer crescer esta consciência daquilo que nós chamamos de responsible business. A equipa, eu sou o diretor executivo, o Filipe é o diretor académico, temos 2 fantásticas colaboradoras que eu estou a ver as imagens delas, que é a Manon Bloom, que está neste momento em Amsterdão, e a Filipe Pires de Almeida, que está aqui em Lisboa. Olá às 2 e obrigado por estarem aí também. Nós acabámos, como o Filipe dizia muito bem, hoje acabámos de publicar a primeira Research Note do centro, que é uma Research Note
que vai daqui a bocadinho dentro no chat desta conferência. A Manon vai lá publicar o link para vocês chegarem a essa Research Note. O título é exatamente Responsible Business Leadership, The Path Towards Purpose, tratando bastante o tema do Purpose. Esse link, como vos dizia, estará disponível no chat dentro de 1 ou 2 minutos. E no fundo é cumprir esta missão que nos traz aqui e vamos passar rapidamente para aquilo que nos interessa, que é ouvir em primeira voz as pessoas, os CEOs que estão a ter que lidar com todos estes problemas. Nós somos todos muito académicos, esta é a gente que de facto mete a mão na baça no bom sentido. A primeira pessoa que eu gostava de apresentar é o André Temudo, que está em Madrid. O André Temudo é da BlackRock, ele é atualmente o responsável pelo desenvolvimento de negócio da BlackRock em Portugal, lidera o negócio de distribuição para a Espanha, Portugal e Andorra. Antes de ingressar na BlackRock, o André passou pelo Corporate Finance da Logoplast, esteve também na Fidelity Investments em Madrid, é licenciado em Economia pela Católica. Bem-vindo, André. Obrigado. Assim, para as pessoas, para saberem quem és tu. Muito bem, fantástico. Depois temos o António Casanova, eu tive o cuidado de pôr isto por ordem alfabética, para ninguém ficar melindrado. Depois temos o António Casanova. O António, como sabem, é CEO da Unilever, é também presidente da APAN, da Associação Portuguesa de Anunciantes, presidente do Conselho de Supervisão da Associação dos Antigos Alunos da Nova, mas ninguém te leva a mal por isso. Está muito ligado também ao mundo da responsabilidade social. O António é presidente da Fundação Make-A-Wish Portugal e também da Girl Move, com quem nós temos uma parceria na Católica. É licenciado em Economia pela London School of Economics, tem um MBA na Universidade Nova e um Advanced Management Program pela Harvard Business School. Bem-vindo, António. Obrigado. Depois temos o Filipe Thom. O Filipe Thom é um empresário que todos provavelmente conhecem. O Filipe interveio já em muitas indústrias e conseguiu. O mais conhecido provavelmente é a Logoplast, onde ele criou um negócio, ele e com o Alexandre Relvas e mais meia dúzia seguramente de pessoas que o ajudaram muito no início, um negócio fantástico, hoje presente, se eu penso dizer bem, em 16 países. Mas para além disso é o gelado Chantini, é a cerâmica da Grés, é a hotelaria em Brasil e em Portugal com a Porto Bay, são os espaços coworking da Lagos e agora a tua paixão, que eu sei que é a tua nova paixão, Filipe, que é produzir mirtilos, que eu até tinha alguma dificuldade de saber o que é isso, mas agora já sei, a minha mulher já me disse. Depois, o Filipe também tem uma ligação muito clara à responsabilidade social, é um fundador do CADIM, que é uma enorme história de êxito dos últimos 15 anos, com ajuda já a mais de 20 mil famílias, apoios a crianças com doenças do foro neurológico. Para além disso, é licenciado em Gestão pela Universidade Católica e fez muita questão que eu dissesse que ele é do Sporting, sócio e fã. É um defeito que partilhamos os dois, Filipe, mas isso também demonstra a nossa resiliência e capacidade de sofrer, que faz parte do ser sportinguista. Portanto, isso é o Filipe. Olá, Filipe, bem-vindo. Depois temos, e para além disso é importante dizer que isso o Filipe muitas vezes tem aparecido a dar a cara por isso, que é a Diáspora de Portugal. Ele é o presidente do Conselho da Diáspora de Portugal. Depois temos o Ludovic Reissé, que deste painel é seguramente o que melhor fala português. Ele é o CEO da Danone, francês de origem, licenciado na Business School de Poitiers, em França. Ele está há 23 anos na Danone, trabalhou na América Latina, Portugal, Japão, Itália e foi diretor comercial do grupo Danone. A Danone é, para mim, uma dos grandes beacons da sustentabilidade hoje em dia, pelo seu CEO que muito tem feito, o Emmanuel Faber, juntamente com outros que depois poderemos falar. E bem-vindo, Ludovic. Bienvenue. Depois temos o Pedro Oliveira, que é o CEO da BP Portugal. O Pedro é o responsável, para além de ser o CEO da BP Portugal, é o responsável dos combustíveis para Portugal e para a Espanha. O Pedro e a BP, juntamente com a EFASEC, são os dois sócios fundadores do centro. O Pedro é licenciado em Engenharia Mecânica. Ninguém te leva a mal por seres engenheiro, não te preocupes. MBA pela Universidade Católica, que é uma coisa bem feita, e há 24 anos no grupo BP, na parte downstream. E bem-vindo, Pedro. Vais-me ajudar a fazer uma ou duas perguntas a este painel fantástico. Obrigado. Bem, portanto, isto tudo para dizer, eu acho que com tudo isto, a única coisa que é importante é que eu acho que temos possibilidades de ter uma hora de grande aprendizagem, todos uns com os outros. Há aqui muito conhecimento prático e teórico e, portanto, eu acho que pode ser uma hora bastante interessante. Como dizia o Diogo ao princípio, eu vou tentar por volta de 5:45, 10:45, parar e haver espaço para perguntas e respostas.
E eu começava, se estiverem de acordo, começava com a primeira pergunta para o painel, e a pergunta tem um bocado a ver com isto, não é? Esta crise, e todos vocês representam de facto empresas que eu acho que ninguém tem dúvida que são empresas para quem o responsible business, no sentido holístico, envolve académica, economia, social, ambiental, são tudo empresas que seguramente são empresas responsáveis. Mas agora bate-nos esta crise de frente, não é? E isto é um bocado o teste de ácido, o teste do algodão, para ver quem é que de facto é responsible business para todas as estações. E eu gostava de saber como é que vocês, dentro de cada uma das vossas empresas, está a ser capaz de reagir a estes novos desafios. Começava pelo André, por exemplo. Ok, acho que agora já se ouve. Obrigado, Nuno. Em primeiro lugar, agradecer o convite, o interesse, agradecer a todos os participantes e, obviamente, agradecer à Universidade Católica este convite. E parabéns pela iniciativa, principalmente numa altura tão complicada, parabéns também pelo poder de convocatória. 140 pessoas, ou 148 pessoas que eram há bocado. Acho que é complicado e, por isso, demonstra o interesse. Portanto, muito obrigado. 181 neste momento. Boa. Ótimo, a aumentar. Eu acho que, em primeiro lugar, dividir um bocado a tua pergunta em duas partes que eu acho fundamentais. Em primeiro lugar, o que é responsabilidade para nós no BlackRock? Eu acho que é importante também dizer. Nós sempre acreditamos e advogamos um bocado até à exaustão no sentido de longo prazo. Isto aqui está espelhado inúmeras vezes nas cartas do nosso CEO, do Larry Fink. Okay? Empresas e mesmo indivíduos e pessoas com um forte sentido de propósito e uma abordagem de longo prazo, eu acho que sempre estiveram, estão e vão estar melhor preparadas para afrontar qualquer situação adversa e as respectivas consequências, tal e como agora atravessamos também. Na BlackRock dá-se muita importância à responsabilidade corporativa, não só pela maneira onde investimos ou como investimos, mas principalmente dá-se muita importância ao nosso maior dever, à nossa maior responsabilidade, que é precisamente ajudar os nossos clientes a terem um melhor futuro financeiro. E a BlackRock, sendo a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 7 trilhões de dólares, não gera dinheiro próprio. Tudo o que fazemos, ou a única coisa que fazemos é gerir os investimentos que os nossos clientes nos confiam, desde o mais institucional ao mais pequeno. Temos, por isso, um dever fiduciário com todos os clientes e 2/3 de todo este património que nós gerimos está diretamente relacionado com reformas de pessoas como todos os que estamos aqui. Portanto, a responsabilidade e a pressão são enormes. Diretamente à tua pergunta, eu não sei se esta crise será o teste do ácido ou não, mas só podem ser responsáveis as empresas que percebem qual é a sua responsabilidade. E acho que primeiro tem que haver um exercício de introspeção em que cada um de nós percebe qual é a nossa responsabilidade enquanto líderes de uma companhia ou responsáveis de uma companhia. E eu acho que a situação atual vai certamente pôr em evidência aquelas empresas que não têm, objetivos claros, 2, não sabem qual é essa responsabilidade e 3, principalmente aquelas que se preocupam muito mais no curto prazo e não têm um foco direcionado para o cliente final. E a segunda parte, perguntávamos um bocado como é que nós da BlackRock estamos a tentar passar este teste bastante complicado. Do ponto de vista mais social ou de recursos humanos, que eu diria que é quase o mais fundamental nosso na BlackRock, o objetivo é manter a normalidade e a funcionalidade do que fazemos todos os dias. Atualmente 90% da nossa massa crítica, das 15 mil pessoas que compõem a BlackRock, estão a trabalhar desde casa, desde mais de 70 países. Todos temos computadores, telemóveis e toda a infraestrutura necessária. Portanto, isso aí é importantíssimo. A situação não é tão nova assim, porque nós já trabalhamos muito desde casa, há uma flexibilidade total de horários da BlackRock. Para terem uma ideia, a BlackRock não tem dias de férias obrigatórios, nem mínimos nem máximos. Quem quiser, desde que seja aprovado, pode tirar os dias de férias se quiser. Portanto, é normal nós trabalharmos à distância. Do ponto de vista mais de investimento, como dizia antes, nós olhamos mais para o longo prazo. Isso permite os gestores de fundos, quem seleciona os valores a comprar ou não a comprar, permite identificar oportunidades, espero que existam, e que irão compensar os nossos clientes. É nisto aqui que estamos focados hoje em dia. Há muito mais prismas como ver a situação, mas acho que o fundamental é dizer que situações como esta atual, de contingência, nós já tínhamos tido esta contemplação, já tínhamos contemplado que isto podia acontecer. E outra parte importante é o investimento fortíssimo que fizemos na nossa plataforma tecnológica, que nos permite trabalhar onde quer que nós estamos. E por último, acho que também respondendo à pergunta, e antes falavas da introdução de purpose, eu acho que uma cultura forte e um propósito claro gera união à volta de um objetivo comum, gera camaradagem, gera entreajuda e no fim do dia isto gera mais resultados, ou melhores resultados, tanto para os nossos clientes como para nós próprios, como empresa. Muito obrigado, André. Muito claro. António, queres avançar? Com gosto. Espero que esteja a ouvir.
Muito bem. A ver, é um teste de ácido, sim, porque nesse sentido vamos ter esta crise vai reduzir a quantidade de recursos que todos nós temos disponíveis. Acho que é relativamente claro que durante se alguma coisa esta crise vai ter como resultado final e, por outro lado, durante a sua vigência, os recursos que nós temos libertos vão estar mais sob escrutínio. E, portanto, a questão vai ser onde é que nós dedicamos os recursos que temos disponíveis. Se acreditássemos que tudo isto que fazemos à volta da sustentabilidade, etc., fosse acessório e dispensável, então, obviamente, seria a primeira coisa a cair. E, portanto, a questão é como é que nós, em face de recursos cada vez mais exíguos, os vamos distribuir. As empresas que têm a sustentabilidade como centro da sua lógica, não estou a dizer estratégia, mas pelo menos centro da sua lógica futura, obviamente vou continuar a dedicar-lhe uma quantidade importante de recursos. E seguramente esse é o nosso caso. Como é que escolhe dedicar os recursos? Bem, aí já presumo que dependa muito das indústrias onde estão e dos impactos que todos nós pensamos que esta crise possa ter nas nossas indústrias. No nosso caso específico, dedicámos pelo menos muita atenção a dois temas, que é à manutenção das nossas forças de trabalho diretas e aquelas que estão completamente dependentes de nós, e portanto já houve uma declaração logo no princípio do Alan Jope de que durante 3 meses todas as pessoas que trabalham no Unilever iriam manter os seus salários, não haveria despedimentos, não haveria layoffs, seja diretos, seja das pessoas que estão diretamente dependentes de nós, e portanto temos esse compromisso no curto prazo. E a segunda, que é uma coisa muito própria da nossa indústria, que iríamos aumentar a quantidade de crédito que estendemos a pequenas e médias empresas, e sobretudo àquelas para quem nós somos um cliente importante. E, portanto, vamos, e na altura ele até anunciou um número mundial, que é uma coisa da ordem dos 500 milhões de euros de linhas de crédito extra para os negócios que giram à volta de nós. Portanto, existe uma grande lógica de manter, de atravessarmos esta crise nós e aqueles que estão connosco envolvidos, sejam os nossos empregados, sejam as pessoas, os negócios que de nós dependem para uma parte importante do seu sustento. O que é verdade é que isto depois tem uma quantidade de ondas e de repercussões, e há muitas onde nós conseguimos intervir, há uma quantidade delas onde é mais difícil. Uma que em Portugal preocupa especialmente é, obviamente, a imprensa. Nós somos a imprensa no sentido do lato, da imprensa escrita, falada, digital, etc. Nós, do Unilever, somos de longe os maiores anunciantes nacionais e temos a noção de que a imprensa está numa crise terrível neste momento. Acho que todos terão tido a oportunidade de ler algumas das crónicas mais pungentes dos editores do Observador, dos editores do Público, até do Expresso, e terão visto as notícias sobre as televisões free-to-air. O que se passa neste momento é que há muito mais pessoas a ver notícias, muito mais pessoas a irem a sites noticiosos, mas há muito menos anúncios, porque a reação mais frequente da maior parte dos anunciantes neste momento do tempo, e há indústrias que têm toda a razão para isso, é na incerteza sobre o futuro e sobre o turnover que se espera para o ano, corta-se um dos investimentos de despesas que é mais fácil de cortar, é mais fácil de acionar e que é mais fácil de recolocar mais tarde se não houver essa oportunidade. Portanto, houve um corte brutal de investimento e neste momento os órgãos de imprensa têm grandes deles o problema de provavelmente não poderem ultrapassar vivos, não conseguir ultrapassar vivos esta crise. Podemos chegar ao fim desta crise com uma quantidade muito mais pequena
de jornais, de revistas e de sites do que aquela que começámos, apesar de haver uma grande apetência durante ela e apesar do enorme serviço social que têm feito ao longo de toda ela. E, portanto, também essa é uma outra área onde nós queremos intervir. Portanto, resumo. Estamos muito conscientes do papel que temos, temos muito conscientes que queremos passar esta crise levando connosco os nossos valores principais e arrastando para bom porto os elementos principais do nosso modelo de negócio. É verdade que vamos ter que fazer escolhas e vamos ter que ver exatamente de tudo o que se vai passar, onde é que nós podemos intervir e o que é que achamos que são elementos que são muito importantes para o nosso médio e longo prazo. Temos uma noção de que a crise pode ter um impacto muito mais comprido do que inicialmente estimávamos e, portanto, estamos a tentar montar cenários para várias durações e para várias profundidades de crise. Mas isso talvez seja tema para um outro seminário e não para hoje. Mas a grande coisa é assim, estamos a tentar, a grande ideia é assim, estamos a tentar sair daqui com os nossos valores e investindo nos nossos valores, protegendo o nosso modelo de negócio, criando muitos cenários, porque é-nos difícil ter certezas grandes neste momento do tempo. Muito bem, obrigado António, ótimo, muito clarinho também. Filipe. Explica-me isso. Obrigado, Nuno, obrigado à Católica, obrigado pelo convite. Muito orgulho em voltar a uma casa da qual eu me licenciei e fui 10 anos presidente dos antigos alunos, portanto é com grande agrado. A pergunta de facto é como é que vamos ser, o que é que vamos ser quando acabar esta crise. E esta crise acho que nunca vai acabar porque o mundo mudou completamente, estamos num novo mundo e nenhum de nós sabe bem o que vai ser este novo mundo no qual nós para o qual nós nos estamos a preparar, nos temos que preparar e não sabemos qual é. O que em termos de gestão é absolutamente fascinante. E é de facto um teste fácil. E do ponto de vista de responsabilidade é mais ácido ainda, porque se há algo que vamos ser lembrados, e aí sim vai ser o verdadeiro teste para as empresas, é o que fizemos ao longo deste período. Ou seja, todas as políticas, todas as frases, os slogans de sustentabilidade que todos nós temos nas nossas empresas vão ser agora sim testados. E daqui a 15 dias, daqui a um mês, e espero que em maio comecemos no day after, porque economicamente não podemos ir muito mais longe do que maio, porque senão não morremos da cura, não morremos da doença, mas vamos morrer da cura, porque a economia não pode parar, a economia tem que reabrir a partir de maio, é um dado problema, não há volta a dar. Agora, como é que vamos ser lembrados como empresa e o que é que nós podemos fazer para isso? Nós desde o primeiro momento, e acho que a maioria das empresas e a sociedade civil teve uma capacidade brilhante, e estou a falar de Portugal basicamente, extraordinária, de se antecipar às medidas do governo. E as empresas, quem dirige as empresas, teve uma grande responsabilidade em fazer isso. Nós não tivemos à espera que as coisas acontecessem. E fizemos basicamente, eu diria, em três grandes áreas. Uma primeira, sem dúvida, é olhar para o que são os nossos colaboradores. E nós estendemos a noção de colaboração, ou estendemos o que são as pessoas com quem nós trabalhamos, não só os que trabalham, e agora vou falar basicamente da Logoplast e dos miratilos, dos tais frutos que tu não sabias o que é, Nuno. Não falamos só falando sobretudo da Logoplast e da Carsol, que se mantiveram numa atividade muito forte, porque nós precisamos de embalar os produtos, portanto todos os nossos parceiros, dos quais dois estão aqui presentes neste debate, a Unilever, a Danone, mas todas as outras, as Procters, as Henkel, as Johnson & Johnson, nos 16 países nós estamos a produzir cerca de 30% acima do que nós estávamos a produzir há um ano atrás. Portanto, já há uma ideia de como o mercado reagiu face às necessidades. Porquê? Porque as pessoas mudaram, não é só o assambarcamento, as pessoas passaram a estar mais em casa, houve uma mudança dos hábitos que levou a que haja também um aumento de consumo a todos os produtos. Então, o que é que nós tínhamos que fazer primeiro é preocupar-nos com as pessoas que estavam ali na frente. Todas as nossas fábricas, nomeadamente as fábricas em Itália, não pararam, nós fomos considerados essencial em Itália também como fábrica, portanto, mesmo no pico da crise, tínhamos as fábricas a elaborar.
Fábricas a elaborar significa que nós temos que nos preocupar primeiro com as pessoas que trabalham nas empresas. Dar-lhes segurança, não só dar-lhes segurança do dia de hoje, dar-lhes segurança também para o futuro, explicar-lhes o que vamos fazer. Sem dúvida que uma coisa que nós fizemos foi imediatamente aumentar os salários das pessoas que estavam nas fábricas, porque isto não é só dar uma palmada nas costas, não é só dizer obrigado, é mais do que isso. Aumentámos entre 10% e 20% os salários durante este momento de crise para todos os nossos funcionários, quer na Logoplast, quer nos Mirfield, na Carsol, onde também temos cerca de 500 pessoas a apanhar fruta e, portanto, é fundamental também incentivá-los a ficar na linha da frente, mas dar-lhes, sobretudo, depois algo que é importantíssimo, que é a comunicação, que é secundária, ou seja, imediatamente entrar num capítulo fundamental nestes momentos de crise, que é comunicar de forma muito aberta, muito transparente, muito honesta sobre o que estamos a fazer e o que queremos fazer no futuro. Isto porquê? Porque no final do dia, e como eu dizia, Nuno, nós vamos ser lembrados a seguir esta crise sobre o que nós fizemos. E se nós nos afirmamos, e todas as nossas empresas se afirmam como tendo um purpose, e o purpose pode ser sobre várias maneiras, temos que o provar. E o provar foi-nos pedido. Portanto, o teste ACID que tu referias é justamente, estamos a vivê-lo intensamente, que é provarmos a todos aqueles que confiam em nós, nas nossas empresas, que valeu a pena o investimento e o que nós estamos a fazer não é, desculpa-me a frase, bullshit speech, mas é claramente no dia a dia estamos a praticar aquilo que nós dizíamos que íamos fazer quando houvesse uma crise. E vamos ser lembrados, eu acho que vai haver futuramente uma enorme seleção das empresas que fizeram ou aquelas que não fizeram. Muito bom, Filipe, muito obrigado. Ludovico. Sim, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. De fato, como o Nuno diz, o meu sotaque não é bem o sotaque do português clássico, mas vou fazer o meu máximo. Vou tentar não repetir o que foi falado até agora. Eu acho que todos nós concordamos o que foi dito. Por acaso, pessoalmente, gosto muito das palavras desse teste de ácido, porque tem um risco para quem não fazia nada para a comunidade e para essa responsabilidade social, e tem um risco para quem fazia um teste. Porque pode ter, e dá para ver um pouco nos meios de comunicação, pode ter essa competição entre as empresas a over-comunicar sobre esse tema. Agora, nós, e um pouco o que António estava a dizer também, nós, a Danone, tomou medidas, primeiro para os empregados. Nós temos 100 mil pessoas a trabalhar na Danone a nível mundial. O nosso CEO também fez a garantia que nós não íamos tocar os salários das pessoas nos próximos 3 meses, até junho. Também criamos um fundo de 250 milhões de euros para ajudar todo o ecossistema que trabalha com Danone, que vocês, sendo uma empresa, primeiro trabalha muito com leite e com agricultores, e são pequenos normalmente, mas também todos os outros fornecedores ou distribuidores que neste momento vão ter um problema de cash, que eu acho que vai ser a grande guerra dessas empresas que vão conseguir aguentar nas próximas semanas, nos próximos meses. Então criamos esse fundo. Também há essas iniciativas, porque nós, se eu posso, e talvez para agregar um pouco sobre a conversação, eu vejo isso um pouco como um iceberg, não é? Nessa responsabilidade social. Tem o fundo do iceberg, que são todas as iniciativas que todas as nossas empresas têm. Nós somos bastante famosos por ter esses Danone Communities, ecossistema, que são fundos onde investimos milhões e milhões para ajudar temas que nós acreditamos que são importantes, que são temas importantes para todos, mas que tocam um pouco Danone muito, hein, que são a nutrição, que são o acesso à água, que a pobreza, que é uma coisa que toca a todos. E depois tem o top do iceberg, que são essas necessidades que aparecem todos os dias, porque vocês podem imaginar que neste momento as nossas empresas, e a Danone faz parte dessas,
estão a ser solicitadas todos os dias por hospitais que precisam de ajuda, por instituições, e nós temos que gerir isso. E, por exemplo, nós concretamente estamos em Portugal, e para falar um pouco de Portugal, mas estamos muito em contato com o Banco Alimentar, estamos a entregar todas as semanas iogurte para o Banco Alimentar, estamos a tentar ajudar instituições, mas também tem um limite, no sentido que, como estava a dizer, não queremos entrar nessa competição, então está sempre um risco, e um pouco que foi tocado pelo Filipe também, sobre esse ponto da comunicação. Então, por isso que eu gosto também muito dessa palavra do ácido. E segundo, por responsabilidade social do ser humano, é difícil dizer não é? E então temos que gerir todos os dias esse toque do iceberg que explodiu com a crise do Covid-19, mas que temos que tentar gerir a melhor forma possível. Só um ponto para terminar, eu concordo plenamente sobre os comentários da comunicação, e ela está a valer, como todos os editores em Portugal, mas em outros países também. Há muitos exemplos que mostram que, obviamente, a primeira reação de uma empresa nesse sentido é cortar a comunicação, ok? E mostraram há pouco tempo o exemplo da crise de 1929, que foi fortíssima, e mostraram a correlação que há entre as empresas que continuaram a investir e mesmo porque, de fato, automaticamente o share of voice dessa empresa duplicar facilmente, porque muitas vezes os concorrentes, as outras empresas param de comunicar, e então o share of voice cresce exponencialmente, e então essa correlação entre o investimento em publicidade, em meio de comunicação, e os resultados depois da crise, ou mesmo em alguns casos durante a crise. Nós temos a sorte, a Danone, de ser uma empresa que vende produtos alimentos, que neste momento são dos poucos que estão a ter um impacto positivo. Não posso partilhar os resultados que temos, porque sendo uma empresa cotada não posso, mas como podem imaginar, o impacto é positivo para a Danone neste momento. Então, a nós de ver como podemos, de um lado, continuar o nosso business continuity da melhor forma possível, e do outro lado, garantir essa responsabilidade que temos com a comunidade portuguesa e outras comunidades no mundo. E gerir essas duas, que foi sempre esse dual objetivo que o nosso antigo CEO criou, de social e econômico, e continuar a fazer esses dois neste momento mais que nunca. Ludovico, muito obrigado. Acabamos a primeira pergunta. Há algo que atravessa tudo o que vocês dizem, que tem a preocupação com as pessoas e com os empregados. E isso é muito constante em tudo o que estamos a ver. Eu fico com 4 coisas que vocês disseram. Gostei muito de ouvir, da minha parte, gostei muito de ouvir o Filipe falar na importância de entender como é que nós vamos ser lembrados depois de tudo isto. Gostei muito do António, quando o António Casanova fala na necessidade de passar por tudo isto e chegar ao final do túnel com os valores incólumes. Gostei muito também daquilo que disse do André Temudo sobre a importância que mesmo nestes momentos o long term continua a representar para todo o que vocês fazem na BlackRock. E gostei muito também deste comentário final do Ludovico sobre esta questão da gestão do iceberg, que de facto é um desafio muito engraçado. Dito isto, muito obrigado. Vamos passar à segunda pergunta. Eu ia se calhar pedir então ao Pedro Oliveira, de olhos nos olhos, de peer para peer, que faça uma pergunta que lhe apetecer. Muito boa tarde a todos. Imagino que me estejam a ouvir. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e os meus mais sinceros parabéns à Católica e ao Centro por desencadearem esta iniciativa. E também, naturalmente, agradecer a disponibilidade dos restantes convidados. Bom, eu estive a ouvir com muita atenção os convidados do evento
E a tua pergunta, Nuno, acho que foi uma ótima pergunta para aquecer motores e é uma pergunta que permite que os membros do painel, digamos assim, possam elaborar sem tocar muito na ferida e na realidade do dia-a-dia. E as crises são mais do que tudo feitas de, se gerirmos bem o dia-a-dia, não tenham mais pequena dúvida de, como diz o António Casanova, e gerir bem o dia-a-dia em todas as suas dimensões, de que chegaremos ao final do túnel em boa forma e provavelmente em melhor forma do que aquela em que entramos. Mas eu gostava de fazer aqui uma pequena provocação ligada ao mundo real, a todos estes CEOs que provavelmente vivem esta dinâmica dentro das salas em que se reúnem as comissões executivas, em que temos normalmente diretores financeiros prudentes que nos dizem: defendam a caixa até perceberem que a procura volta. Temos os diretores operacionais e diretores comerciais a dizerem: injetemos dinheiro nas nossas redes comerciais, nos nossos parceiros, em todas as latitudes que de algum modo dependem de nós, porque se não os aguentarmos não teremos negócio no final. Temos normalmente a contrarresposta dos CFOs a dizerem assim: bom, entre os outros e a nossa companhia, temos que defender a nossa companhia numa situação limite, e naturalmente temos a contrarresposta dos diretores operacionais e comerciais a dizerem: se não defendermos os nossos clientes e os nossos parceiros, não temos companhia, o que quer dizer, se não os defendermos, não teremos negócio e consequentemente não teremos a nossa companhia e não estaremos a fazer mais do que a descansar em cima de um iceberg de cash que se irá derreter ao longo do tempo. E esta é, sem dúvida nenhuma, uma dinâmica que, com maior ou menor semelhança, todos nós estamos a viver no dia-a-dia. Eu gostava que todos estes CEOs, de algum modo, nos comentassem, refletissem um pouco sobre se estão a viver esta dinâmica dentro de casa ou não, e se a estão a viver, em que medida é que a estão a gerir. Se calhar... Obrigado. Acabaste, passava... Diz, Nuno? Acabaste? Sim, passávamos ao Ludovico, se calhar aquilo que foi o último a responder, não? Era isso, eu ia fazer a volta ao contrário, exatamente. Obrigado. Ok, obrigado, Pedro, pela pergunta. Ora, novamente, eu tenho a sorte neste momento de não sofrer com as vendas, que provavelmente é o caso diferente de muitas outras empresas. Mas eu acho que é justamente o momento onde um manager, um líder, precisa de mais coragem. E sou, no teu exemplo do CFO e do CEO, sou mais para o CEO, para responder de forma mais direta na tua pergunta, e eu acho que temos que ter coragem. Agora, o CFO faz obviamente o seu papel muito bem de chamar a atenção sobre isso, mas eu sou muito para o CEO e ter essa coragem de investir, e um pouco, como estamos a falar um pouco antes, sobre a comunicação, e nós gastamos todos milhões em publicidade, é o momento de não deixar cair e de comunicar aos consumidores. Obrigado, Ludovico. Filipe. Se há um momento em que o CEO se tem que revelar, é sem dúvida agora. Ou seja, este é um momento, é a hora do CEO, porque face à incerteza na qual todos estamos a viver, é para o CEO que as pessoas se viram. Portanto, o trabalho solitário, a vida solitária, a decisão solitária do CEO é sem dúvida neste momento que tem que ser posta em causa, tem que ser afirmada. Cada caso, enfim, isto é uma banalidade, mas cada caso é um caso. Há empresas, por exemplo, nós temos empresa, o Santini, falavas do Santini fechamos. Portanto, neste momento, o gerir o Santini é gerir uma situação que temos que começar já a pensar o que é o day after do Santini. A nossa preocupação neste momento com o Santini, para falar de uma empresa que não está a vender, as suas vendas são praticamente zero, que só vende em home delivery e nada mais pode vender, porque não está autorizado legalmente a fazer. A nossa preocupação neste momento no caso do Santini é pensar no day after, ou seja, aquilo que eu estou a estimular as pessoas dentro do Santini é dizer assim,
nós vendemos gelados, agora daqui a um mês e meio, 2 meses, quando abrirmos, face ao que pode ser o novo mundo, o que é que tem que ser o Santini? Continua a ser uma empresa ou uma marca que só vende gelados, que vivem da compra de impulso, num fluxo de turistas que passam na rua e que olha para uma marca de gelados, enfim, que é sem dúvida o melhor gelado do mundo, passa publicidade e vai comprar um gelado Santini? Mas nós deixámos de ter esses turistas provavelmente durante muitos e bons meses daqui para a frente. Deixámos também de ter muita concorrência, porque há muitos restaurantes, cafés, pontos de venda ali ao lado que vão deixar de existir. Temos que pensar, olhar para o Santini e dizer assim, o que é que eu posso transformar, converter o Santini em algo diferente. Então, eu acho que dar uma noção do futuro é das coisas talvez mais importantes neste momento que um CEO tem que dar a todos aqueles que colaboram, a todos aqueles que estão dentro de uma empresa, qualquer volume que seja. Seja uma Logoplast que está a vender como nunca vendeu, mas que há um futuro, temos que pensar no futuro, no presente e no futuro, seja nos mirtilos, com todos os problemas que tem, logística, de se os produtos, o mirtilo, que é um produto que eventualmente pode ser visto como um produto mais, um bocadinho premium, por mais que seja extremamente saudável e incentivo em termos de saúde, é um produto extremamente importante, mas será que o consumo vai não permanecer? Até casos de empresas, como o caso do Santini, ou do Lax, em que neste momento com o teletrabalho as pessoas saem dos hubs criativos ou dos co-work e vão para casa, portanto, empresas, organizações que deixaram de ter atividade. E claro que é uma forma diferente, mas em qualquer uma destas atividades, o ponto do CEO, ou do ponto do líder da empresa, é de conseguir motivar, estimular todos aqueles que trabalham, para não só aqueles que trabalham dentro da empresa, como os nossos parceiros que estão fora, dizer não, isto é uma empresa que continua a olhar para o futuro, que vale a pena continuar a acreditar nela. Ou seja, nós não podemos nem desiludir aqueles que trabalham dentro da empresa, nem aqueles que trabalham com a empresa. Nós temos que ter o maior cuidado na gestão futura relativamente à nossa cadeia de valor. Isto é das poucas incertezas de uma certeza do que vai acontecer. Obrigado, Filipe. António. Bem, eu acho que essa questão é crucial e coloca-se desde o dia 1 e tem e coloca-se todos os dias durante esta crise e provavelmente vai-se colocar todos os dias na segunda fase desta crise. Como o Filipe dizia, eu acho que ela não tem uma única resposta, tem uma quantidade de respostas dependendo do tipo de empresa que somos e do tipo de indústria onde estamos. E como o Ludwig dizia antes do Filipe, a resposta certa toda a gente sabe qual é. Quer dizer, não há nenhuma dúvida, há dezenas de estudos sobre isso. Na esmagadora maioria das indústrias, as empresas que conseguem continuar a investir durante os momentos difíceis da crise saem da crise em muito melhor estado do que os que não fizeram e recompensa-se claramente esse investimento que existiu durante esse momento do tempo. Portanto, toda a gente sabe o que é certo. Certo é agora continuar a investir, continuar, seja na minha indústria, seria mídia, seria a estender prazos de pagamento aos clientes que estão com mais dificuldade e estaria a manter uma quantidade de outras atividades a produzir para no momento em que este lockdown acabe, se continua a vender e basicamente se consiga fazer duas coisas, assegurar a penetração acrescida das nossas categorias em casa dos consumidores e sair numa posição competitiva superior aos nossos concorrentes. Essas são as duas grandes lógicas que asseguram o negócio a prazo. Isto dito, e concordando com o Filipe que é a hora do CEO, porque é a hora em que toda a gente olha para nós para dizer, ei, para que lado é que vamos, ajuda aí, defina aí o caminho, é também muito a hora do acionista, porque o que é verdade é que nós gerimos as empresas para terceiros e esses terceiros têm commitments que têm que ser satisfeitos. Deixa-me dar um exemplo. A Unilever é um
uma empresa que paga dividendos constantes e tem um dividend yield anunciado e constante nos últimos, não faço nem ideia, mas seguramente mais do que 20 anos, entre 3% e 4% todos os anos. Né? E, portanto, neste momento, qual seria o grande toque de referência da Unilever? É entregar o dividend yield que nós historicamente sempre conseguimos entregar aos nossos acionistas, e como dizia o André antes de mim, não é completamente inócuo, porque uma quantidade de acionistas nossos são basicamente fundos de pensões que precisam destes dividendos para fazerem face às suas próprias obrigações abaixo deles, não é? Portanto, as pessoas compraram-nos na expectativa de que nós mantivéssemos um dividend yield independentemente das crises e tivéssemos essa capacidade. E, portanto, por muito que nos digam que este é o momento ideal para investir, a questão é: eu faço o quê? Protejo aquilo que é a minha obrigação histórica e o meu compromisso com os meus acionistas, que é manter um dividendo determinado, e nesse sentido, num momento difícil, para proteger esse dividendo, provavelmente terei que cortar investimentos? Ou invisto na sapiência perfeita de que este é provavelmente o melhor momento do tempo para investir, mas defraudando as pessoas que compraram as minhas ações na expectativa de que eu as defendesse em momentos maus? Portanto, todos sabemos que é o momento certo para investir, e pode haver uma ou duas indústrias que têm nuances, não, algumas têm nuances sobre isto. A questão é que o investir, se é a decisão muitas vezes certa para o CEO, pode ou não ser a decisão certa para os acionistas da empresa, e esses são também um dos stakeholders mais importantes que o CEO tem que respeitar, porque tem compromissos com eles, e esses compromissos muita gente espera que sejam respeitados, porque é importante para as suas próprias lógicas, como por exemplo, esta lógica recente dos senhorios não receberem rendas, também é uma lógica social que provavelmente não é a lógica mais aceitável da vida. As pessoas compraram casas na expectativa de retornos relativamente regulares e, por alguma razão, eles desaparecem sem haver uma lógica completamente pura para que sejam esses a desaparecerem, não outros. Portanto, sem querer ser demasiadamente filosófico sobre o assunto, é completamente claro que todos os que puderem, que tenham essa liberdade, este é o momento certo para investir. Obviamente há nuances de risco por diferentes indústrias para indústrias, e como não é completamente claro qual é que é o dia 1 e 2 pós-crise, nem todos os investimentos são completamente sem risco. E, portanto, tudo isso tem que ser levado em conta. É verdade que nós, como as empresas, temos também obrigações com os nossos acionistas, que são stakeholders importantes, e essas obrigações têm que ser balanceadas e têm que ser equilibradas com a nossa vontade de investir, porque para muitas empresas, como por exemplo para a minha, a obrigação de distribuir dividendos em momentos de crise sempre foi uma lógica histórica e foi uma lógica que levasse muita gente para investir na Unilever. Obrigado, António. André. Ok, acho que já me podem ouvir. Sim, de uma maneira muito rápida, também não querendo repetir um bocado o que foi dito, e totalmente de acordo com tudo o que foi dito. É hora do CEO, é aqui que se põe à prova um bocado a mais-valia do CEO. O CEO não tem, ou não se pode expressar da mesma maneira quando tudo vai bem e a maré está a subir e eu acompanho a maré. Agora a situação é muito complicada, portanto qualquer decisão do CEO acho que vai ter, ou é analisada à lupa, de uma maneira muito, muito profunda. Eu começo por dizer também que a última crise em 2008 fui pessoalmente afetado. Eu trabalhava na Fidelity Investments também aqui em Madrid há 12 anos, e pronto, outra decisão também é reduzir custos, e eu fui vítima na altura desse processo. Isto para dizer o quê? Eu acho que o CEO tem várias ferramentas, obviamente, à disposição, muitas delas já comentadas, mas eu também acho que é uma oportunidade histórica para o CEO dar um passo em frente e aproveitar também e virar-se mais para dentro para os colaboradores, para motivar, para inspirar, para comunicar de uma maneira diferente, de uma maneira de unir, comunicar o propósito em momentos como estamos hoje em dia. Eu acho que é fundamental e importantíssimo um CEO fazer isso.
Falo internamente, todas as semanas há quase uma call ou alguma maneira de comunicação entre o top management da BlackRock a nível mundial e nós, que estamos em cada país. E eu acho que é um reforçar da mensagem por via do CEO, neste momento acho que pode ter um impacto muito mais significativo para os trabalhadores da empresa, e acho que isso ao longo prazo acho que pode ser visto também como um fator fundamental. E um bocado à pergunta do Pedro, eu estaria mais pela opção, pela última opção, que é o COO, obviamente olhar primeiro para os clientes, e acho que é importantíssimo, e cada negócio é um negócio, totalmente de acordo, mas é importantíssimo ver quem é no fim do dia, quem é que compra o serviço ou quem é que compra o meu produto. Okay? E ver o que é que Desculpa, pensei que tinhas acabado. Termina. E o que é que eu posso fazer para ajudar esse cliente? E basicamente, e aqui digo, e é público, o BlackRock o que faz é só uma coisa, é vender produtos financeiros. Que é complicado vender produtos financeiros no momento em que estamos. Há 2 semanas foi anunciado, e está nos jornais, que o BlackRock vai assessorar a Reserva Federal Americana e o Banco Central do Canadá, por exemplo. São coisas que são públicas, eu acho que um CEO também tem que se virar, ok, este negócio agora não é a minha prioridade, vou-me virar porque eu conheço o meu cliente de uma maneira diferente e conheço as necessidades do meu cliente e vou virar para outras linhas de negócio que se calhar potencialmente estão para sim abrir e agora sim fazem sentido. Excelente, André, muito obrigado. Eu começo a ter aquela ansiedade, stress do moderador, que é a luta contra o tempo. Mas eu não quero deixar de vos fazer a todos uma pergunta que tem a ver com exatamente as características fundamentais de um líder em momentos como este. Todos vocês lideram, são liderados, já viram do bom e do mal muitas vezes. Portanto, entender quais são as características fundamentais de um líder nestes momentos em que mais do que nunca se tem que compaginar esta agenda estratégica de longo prazo com o pagar o cheque no dia seguinte. Quais são, em poucas palavras, e peço-vos que sejam sucintos agora, quais são as 2, 3 características que vocês acham que são as fundamentais? E agora, olha, agora vou deixar a quem fala em cada um. Não vou dizer eu. António, já desligaste o microfone? Não, de todo, ainda aqui estou. Não, Filipe, pois é, ia-te sugerir que começasses tu. Tenho todo o gosto. Bem, então deixa-me dizer, eu acho que há 2 preocupações importantes neste momento do tempo que eu pelo menos mantenho em mente. A primeira é temos de ter a noção completa de que as pessoas olham, e no seguimento daquilo que o Filipe disse, as pessoas olham para nós para conhecer o caminho, olham para nós para determinar qual é o caminho e olham para nós para dar indicações sobre para onde é que vamos e como é que vamos. E, portanto, essa tarefa, se normalmente é partilhada e assessorada, agora não é. Agora não é o momento para as pessoas verem os seus chefes, os seus responsáveis, titubearem e terem muitas dúvidas. E, portanto, é a nós que cabe a indicação sobre para onde é que vamos e como é que vamos. Ponto 1. Ponto 2. É super importante, pelo menos no meu caso, que as pessoas todas tenham a noção de que nós entramos todos nisto e saímos todos disto juntos. Ou seja, a empresa vai sair daqui com todas as pessoas com que entraram nesta crise e vai sair daqui com os salários como entramos e com as condições como entramos. Não sei se vamos ter prémios no fim do ano, não sei se vamos ter bónus no fim do ano, isso não faço nem ideia, mas é-me relativamente indiferente. O que eu quero que as pessoas tenham todos a noção é que todos que entramos nesta crise juntos, sairemos desta crise juntos com as condições com que entramos. E depois, a prazo, é o que o mercado ditar, é o que a economia ditar, é aquilo que nós fomos capazes de fazer melhores que a nossa concorrência, é aquilo que nós fomos capazes de fazer junto dos nossos clientes, no sentido de assegurar as nossas categorias, etc. Portanto, a prazo, acho que nenhum de nós tem a capacidade de dar garantias e seria tolo se as desse. Mas, pelo menos, que todas as pessoas acreditem que nós vamos levar todos juntos, através desta crise, e sair todos juntos dela, na minha organização, é a minha principal preocupação. O caminho é a minha responsabilidade, e a minha responsabilidade é levar-vos a todos, desde o momento em que isto começou,
até ao momento em que isto acabe. Okay? Acabe António, na fase... obrigado, António. Muito obrigado, sobretudo, gostei muito da paixão com que puseste esse teu segundo ponto. Próximo. Posso, bem, não sei, com isto está em autogestão de autorizados, é claro que os temas iniciais, eu acho que continuam a ser importantíssimos, que é as pessoas. No final do dia, isto, uma empresa, uma organização são as pessoas. E não vale a pena pensar, podemos ter as melhores máquinas, mas se não houver as pessoas certas, é esquecer qualquer organização. E se há um momento, eu diria, para mim há 3 temas que são fundamentais neste momento, sem dúvida, além dos que o António citou, que é olharem para o CEO, olharem para quem está a liderar a empresa, a organização e confiar. Uma confiança, eu diria, se há um momento em que a confiança cega tem que existir, é neste momento, mas é uma confiança cega, vale a pena realçar, que foi construída ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20 anos. A confiança cega não é, já está, não se impõe, não se manda, não se dá uma instrução para ter uma confiança. A confiança é fundamental neste momento, porque a coisa mais importante aqui vai ser a resiliência. O tema mais importante para nós podermos sair desta questão é a resiliência e a construção da resiliência. E se há um momento em que há 2 características que nós às vezes, como tu dizes, com a paixão, com o entusiasmo que podemos ter, não respeitamos, se há um momento em que temos de respeitar 2 grandes características, é, por um lado, saber ouvir as organizações, e o saber ouvir foi importante até aqui, é sempre importante, porque uma empresa, uma organização, faz-se através de escutar, de saber ouvir quem está, como nós estamos a dizer, no chão de fábrica. Quem melhor conhece uma organização é quem está mais baixo da organização. Não é, peço desculpa o termo e de insultar os meus colegas, mas também me estou a insultar, não é o palhaço do CEO, é quem está de facto a trabalhar no dia-a-dia na fábrica, é que conhece melhor do que ninguém, na fábrica, na organização, na empresa, no banco, é que sabe o que é verdadeiramente necessário, portanto, necessário para essa organização. Portanto, o saber ouvir é dos momentos mais importantes. Nós construímos um purpose na empresa porque soubemos ouvir o que os nossos colegas queriam que fosse a nossa empresa, que fosse a nossa organização, e também o que melhor servia à solução que nós trazíamos ao mercado. E o último é fundamental neste momento também, seria o terceiro para mim, que é não se precipitar. Ou seja, se há um momento em que nós não nos podemos precipitar nas nossas decisões, também é este momento agora. Então, isso são esses 4, 5 temas que são enfim, qualidade aqui é uma palavra que eu não gosto, mas que seriam as questões mais importantes para nós prepararmos e para nós sairmos, e não tenho dúvida nenhuma que os 207 participantes, 206, que há que me retirar a minha própria pessoa, e sobretudo todos aqueles que estão nas empresas vão sair daqui, olhar para a frente e falar chame de alegria por saíram vitoriosos de todo este caminho, que vai ser um ensinamento para o novo mundo que vem aí. Obrigado, Filipe. André, Ludovico, um de vocês? Sim, desculpa, André. Para não repetir, três pontos que também acredito são importantes é a capacidade de análise. Nós temos que fazer muitos cenários, e o que estamos a fazer hoje na Danone, mas tem que ter uma grande capacidade para pensar a 200 cenários, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O segundo ponto é a agilidade. Mais que nunca a agilidade é um skill importante, e o terceiro é essa capacidade a dar a direção, a dar o rumo. Um pouco como foi falado, o CEO tem que ter essa capacidade de tomar decisões duras para dar essa direção e garantir que o barco vai na boa direção e consegue aguentar para seguir a visão da empresa. Obrigado, Ludovico. André? Sim, nós, para finalizar, sei que estamos na hora e já tudo foi dito, eu acho. Eu fazia um forcing na paixão, que eu acho, e na emoção, como um CEO transmite a sua mensagem, acho que é importantíssimo. E acho que tem que estar. Eu acho que outra característica importantíssima é o sentido comum. Eu acho que um CEO nunca pode estar tão longe do resto dos seus trabalhadores, tem que ter um sentido comum que às vezes parece que é dado a toda a gente e toda a gente o tem, mas eu acho que é uma característica cada vez mais rara
a este sentido comum e pensar de uma maneira normal. E eu acho que isso, um CEO tem que ser acima de tudo uma pessoa normal, pensar de uma maneira normal, ter paixão no que comunica e principalmente no tema da comunicação, acho que é importante comunicar de uma maneira simples, clara, eficaz e apaixonada. Muito obrigado, André. Eu ia só terminar pedindo ao Pedro que nos diga qualquer coisa sobre como é que a BP, que acaba de lançar um novo purpose, que é o Net Zero Emissions, como é que vocês estão a agarrar neste tema neste momento com esta crise em cima? Bom, Nuno, eu vou ser muito breve porque a hora já vai avançada e tenho-te confessar que quando tudo isto começou, e já agora descrever um bocadinho o contexto em que a BP se está a mover, à imagem da maior parte das petrolíferas, isto para nós é uma tempestade perfeita. Tempestade perfeita do lado da procura e também do lado da oferta, com tudo aquilo que vocês têm ouvido do lado das guerras relativamente às cotas de petróleo e um ambiente de $30 o barril é uma verdadeira catástrofe para qualquer petrolífero no mundo. Estão todas a perder dinheiro todos os dias. Portanto, nós aqui vemos a face visível do retalho, em que não há procura, vendas a caírem na ordem dos 60% e 80% em Espanha. Isto que nós dizemos que é uma tempestade perfeita. E como tu dizes bem, a BP lançou um novo propósito, sem nunca tocar nos seus valores, e ainda hoje à tarde tivemos uma call com o nosso CEO e ele repetidamente tem dito se aquilo que nós nos propusemos fazer fazia sentido há 2-3 meses atrás, hoje faz mais sentido do que nunca. Nós temos consciência de que o xadrez da energia no mundo está a mexer como nunca no passado e, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, se perguntarem a cada um dos 70 mil colaboradores da BP se amanhã queriam e ao próprio CEO só investir em renováveis, é evidente que nós gostaríamos de o fazer, só que o dilema que nós gerimos, e razão porque eu há pouco fiz aquela pergunta muito focada na crise que estamos a gerir, mas as petrolíferas gerem esse dilema hoje em dia numa lógica contínua. O que é que eu quero dizer com isto? Só para vos dar um número, a BP e a Shell são responsáveis por 20% dos dividendos distribuídos pelo FTSE 100. E como dizia o André e outros colegas de painel, os acionistas, e nomeadamente em companhias como estas, são estruturas muito pulverizadas e nós alimentamos a maior parte, ou uma grande fatia, das pensões do mundo anglo-saxónico. E, portanto, o balanço que uma BP tem que fazer neste momento, e apesar de ter colocado esse propósito, é de maneira sustentável, do ponto de vista financeiro, doendo o menos possível a todas as partes interessadas, fazer esta viagem de transformação relativamente à descarbonização do seu portfólio, tendo consciência de todos estes equilíbrios, conseguir manter uma distribuição de valor à imagem daquilo que são as expectativas de todos os nossos key stakeholders, digamos assim, e aquilo que inevitavelmente vai ser a procura no mercado. Só para vos dar alguns exemplos, as pessoas não têm bem essa noção e aquilo que eu vou dizer para a BP é válido para a maior parte das petrolíferas no mundo em latitudes distintas. A BP é o maior produtor de energia eólica na América do Norte, o maior produtor de biocombustíveis do continente americano, tem a maior rede de carregamento de veículos elétricos na Europa. Estou só a falar nisto porque é evidente que nós sabemos qual é o caminho, sabemos aquilo que queremos fazer, agora temos que o fazer de algum modo ainda sendo reféns de uma lógica e modelo de negócio de que não somos só nós que dependemos. Agora, é verdade que a BP há 3 meses atrás, com este nosso novo CEO, deu um salto em frente, assumindo que iria ser uma companhia net zero em 2050, mas com um caminho completamente concretizado daqui até lá. E vamos anunciar em outubro, no próximo Investors Day, como é que o vamos fazer. É sem dúvida nenhuma, digamos que a comunicação mais arrojada dentro deste setor no que diz respeito à transição energética, e tendo em conta aquilo que está a acontecer, este propósito é mais válido do que nunca. É mais válido do que nunca e, portanto, estamos a aquecer motores
para fazer com que isso seja uma realidade, e esta crise só intensificou essa necessidade. Pedro, muito obrigado. Muito bem. Diogo, eu sei que estamos atrasados, temos aí muitas perguntas, não sei bem como é que queres gerir isto. Sim, temos várias perguntas. Se calhar fazemos aqui 2 ou 3 e depois terminávamos. Ia pedir ao Miguel Fraudenthal que fizesse a pergunta. Eu já fiz aqui um unmute. Miguel. Não está fácil. Bem, aparentemente o Miguel não está a conseguir fazer... já está. Miguel, força. Já pode falar. Miguel? Se eu li bem a pergunta do Miguel Diogo, se eu li bem a pergunta do Miguel no chat, tinha a ver com o tema da logística e com as dificuldades acrescidas da logística, e a pergunta dirigia-se ao António, ao Ludovico e a mim próprio. Pelo menos foi aquilo que eu li no chat, onde estava. É óbvio que a logística neste momento agravou-se em alguns temas, agravou-se pela existência de controle de fronteiras, que faz aqui um delay enorme nos caminhões, agravou-se porque houve muitas quebras de cadeias de valor de alguns produtos e, portanto, caminhões que eram aproveitados à ida ou à vinda. Vou dar um exemplo: flores. Deixou de haver venda de flores. Flor é transportada em caminhões frigoríficos, só deixar de haver vendas. 154? Não. Por exemplo, no nosso caso, em que nós vendemos fruta que tem a uma temperatura entre 0 e 2 graus, deixamos de poder aproveitar retornos de caminhões que vêm da Holanda. É óbvio que a cadeia logística obriga a que nós tivéssemos que sobre-estocar, tivemos que aumentar os nossos estoques, de forma a assegurar que nunca temos as fábricas paradas ou que nunca deixamos de poder exportar. Significou que tivemos que aumentar os nossos armazéns de frio para poder ter mais capacidade de armazenagem, para criar pulmões para poder ir ao encontro destas dificuldades acrescidas que houve na parte da logística. Portanto, Miguel, espero que isso vai responder. Não sei se o António e o Ludovico, peço desculpa estar aqui a interferir na lógica, mas a pergunta era para nós três, António e Ludovico. Ludovico? Sim, não, só para adicionar, de fato, neste momento a logística depende do ponto mais frágil que são as pessoas. E como podem imaginar, nessa fase da crise, o absenteísmo aumenta e então nós temos que garantir que temos as pessoas a estar à frente e a tomar um pouco esse risco de transportar a mercadoria de um lado para o outro, mas fora disso, o tema mais sensível é garantir que as pessoas estão aí e então que tenham todos os materiais para proteger-se e temos turnos, temos, por se acaso há uma pessoa que fica doente, temos uma outra pessoa e é isso que estamos a trabalhar e o nosso foco. Ok, só para complementar, talvez só com um ou dois dados comparativos que não deixam de ser interessantes. Malgré esta crise toda, Portugal tem os menores níveis de absenteísmo na fábrica de toda a Europa, pelo menos dos grandes países da Europa. Não era capaz de jurar por todos, mas pelo menos comparando-nos a nós com os países mais próximos e com os grandes países, nós temos uma percentagem de pessoas que faltaram muito mais baixa do que os outros países. Seguramente muito mais baixa que Espanha, muito mais baixa que França, e portanto temos conseguido manter as fábricas a trabalhar. Há um ou dois elementos que se têm revelado muito delicados. Um, obviamente, era o que o Filipe também já mencionou, que é tudo o que tem a ver com caminhões, transportes e sobretudo motoristas de caminhão. Os motoristas de caminhão têm tido uma vida desgraçada neste período. É desgraçada porque, atravessam uma série de países onde não têm onde parar sequer para comer. 2, chegam às fábricas e têm que ficar em filas
e confinados em quarentena dentro do caminhão, até conseguirem abastecer ou descarregar o que trazem. Portanto, ficam fechados, literalmente fechados nas cabines, porque não podem conviver e não os queremos em contacto com o pessoal fabril nem com os outros motoristas, ficam fechados durante 24 horas dentro das cabines, etc. Casas de banho separadas, montadas à distância, só para eles, para não se misturarem com ninguém. E, portanto, a quase impossibilidade ou a renúncia de muitos deles a viajar para certos destinos, tipo Itália. Mandar uma carga para a Itália hoje em dia é o cabo dos trabalhos. Tal como ir buscar uma carga à Itália para vir para Portugal, também não é a coisa mais simples da vida. Portanto, esse tem sido um elemento que ainda funciona, mas é claramente um elemento muito fragilizado da cadeia. Outro elemento da cadeia que tem sido o problema enorme é tudo a ver com o frio, com os armazéns de frio, com a produção para frio, uma vez que neste momento a Horeca e os armazéns que normalmente existem no fim de linha estão cortados, estão-se a acumular estoques gigantescos nos armazéns de frio que existem a meio da linha, e esses também estão quase no fim da capacidade. Portanto, tem-se aguentado a cadeia até agora. Temos a noção que existem uma quantidade de elementos muito frágeis e de que a cadeia poderia ser interrompida a curto prazo. Temos as fábricas a trabalhar e temos conseguido entregar os produtos, a maior parte, mas já com uma quantidade significativa de rupturas. E acreditamos que se esta situação do lockdown se aguentar durante abril, ainda conseguiremos mais ou menos gerir como estamos. Em maio teríamos quase certeza fábricas paradas, armazéns a abarrotar de produto e uma quantidade grande de rupturas através da Europa à medida que elementos da cadeia vão falhando. Nós não podemos entregar 99% de um produto. Se me falha, posso fabricar o produto inteiro. Se me falha a tampa ou se me falha um rótulo, o produto não sai. Portanto, eu tenho que ter uma cadeia inteira a funcionar para entregar um produto. Até agora tenho, mas tenho a noção que há partes da cadeia que estão ameaçadas e que podem parar a curto prazo. A embalagem nunca te vai faltar, António. Obrigado, mas não é só tu a produzir para mim, Filipe. Tenho aproveitar este momento. Aproveitar este momento para passar tudo para a Logoplast. Bem, vou ler aqui uma pergunta do Luís Marinho Falcão, que diz: não será neste período de pausa que se poderia aproveitar para reconstruir uma proposta de valor, o que se pode fazer mais e preparar mais o pipeline do negócio, em que se podem fazer aqueles projetos de pesquisa e reflexão que viviam, e principalmente é neste período que se deve continuar a comunicar, até porque as audiências estão normalmente disponíveis para nos ouvir e os mídias estão com a corda na garganta, não acham? Eu sugeria que não precisamos de ouvir agora os quatro, porque não há tempo, mas se um ou dois de vocês quiserem dizer qualquer coisa sobre isto. Ainda agora, enfim, estávamos de saída da Assembleia Geral do Observador, da qual sou sócio, e aliás sou colega também com o António, também faz parte do Conselho de Supervisão do Supremo do Observador. O Observador neste momento é talvez o maior meio de comunicação digital em Portugal e com mais alcance. É verdade o que está a dizer o nosso colega, já não lembro agora o nome, mas o que é um facto é que se nós olharmos hoje para o que as pessoas querem ler e querem saber, feliz ou infelizmente, e talvez infelizmente, é sobre o que está a passar, é sobre a situação que está a passar neste momento. Se nós quisermos passar outras mensagens neste momento, é muito complicado ter uma audiência neste momento para outras mensagens. O que é interessante é esta dicotomia, que nós queremos ter muitas notícias, mas neste momento temos, e isso é o caso dos mídias, para falar, já que a pergunta também tinha a ver com os mídias, neste momento estamos a querer dar muitas notícias, as pessoas estão ávidas de notícias, mas os anunciantes retiraram-se completamente do mercado.
todas as grandes empresas, e é compreensível neste momento, onde é que se pode cortar facilmente? É nos mídias, como outros temas, rapidamente onde se pode cortar custos. Portanto, neste momento vive-se esta dicotomia nas mídias, que é: temos que continuar a trabalhar, não há layoff, há notícias para dar, mas não há dinheiro porque não há vendas possíveis de publicidade. Este paradoxo é um paradoxo muito difícil de resolver neste momento para os mídias, que sejam eles mídias digitais, de televisão, de papel, porque têm muito para trabalhar, mas infelizmente não têm receitas, porque, compreensivelmente, as empresas neste momento retiraram-se de investir, pelo menos no curto prazo, nos próximos 2, 3 meses, de investir neste setor. Então é um paradoxo complicado de resolver neste momento esse tema da imprensa. Uhum. Temos aqui outra pergunta, esta bastante polémica, do João de Melo, sobre a questão do plástico. Ou seja, de facto temos aqui 3 oradores de empresas que, enfim, que necessitam do plástico para embalar os seus produtos, ou em que é o próprio produto, e no fundo, pronto, não tem tanto a ver com esta situação específica que nós estamos aqui a viver hoje em dia com a Covid, mas no fundo a pergunta é: o que é que as vossas empresas estão a fazer em relação a este problema, que digamos que é urgente e que já devia ter sido resolvido antes? Eu ia começar a perguntar esse nosso ao João, um pouco aquele póster americano do tempo da Segunda Grande Guerra. O que é que ele tem feito para ajudar o tema dos plásticos? Porque os plásticos estão nos oceanos, não nasceram nos oceanos. Foi pessoas como o João, como o Filipe, como o António, como o Ludovico, como todos nós que os pusemos lá. Ou seja, o tema dos plásticos é hoje, felizmente ou infelizmente, um mal ou um bem da sociedade. Porque graças aos plásticos é que hoje a cadeia de valor alimentar conseguiu eliminar cerca de 40% do desperdício da cadeia alimentar, porque existia um material de embalagem chamado plástico que permite que o bem alimentar seja levado em segurança e em qualidade por um período que permita que haja mais gente a aproveitar dele. O grande drama é uma questão de recuperar, recolher, recuperar, reciclar o plástico. É um facto, e nós agradecemos às ONGs, agradecemos aos grupos ativistas terem chamado a atenção, porque estávamos a 200 km a acelerar com o carro contra uma parede e nada estávamos a fazer para alterar os nossos hábitos. Mas o maior hábito, ou a maior alavanca sobre a qual se tem que trabalhar é sobre o próprio consumidor. Nós, próprios consumidores, não temos a educação de poder recolher a embalagem para reciclar. Mas nós, muitas vezes, quando pensamos neste tema, estamos a falar da Europa, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar de uma gente de países onde há dinheiro, onde há um mínimo de qualidade de vida. Íamos pedir a pessoas que vivem com $1 ou $2 por mês, em alguns continentes, como por exemplo o continente africano, ou em alguns países do Sudeste Asiático, que eles têm que, pura e simplesmente, não deitar fora uma embalagem. Só conseguiríamos fazer isso a partir do momento que tirarmos valor para o resíduo de plástico, ou seja, uma vez que nós pegamos na embalagem pós-utilização e ela passa a ter valor, a partir desse momento criamos uma economia social que vai favorecer a recuperação. Não é por acaso que se vai às praias do Rio de Janeiro, ou se ia, porque agora já não se pode ir à praia, mas que se ia às praias do Rio de Janeiro e que não se encontravam garrafas de plástico nem latas de alumínio, porque tinham chamados catadores com grandes bolsas de plástico a percorrer as praias à procura de garrafas vazias e de latas de alumínio vazias. Porquê? Porque eles pegavam nessas embalagens, entregavam a sociedades de reciclagem e elas eram pagas por essas embalagens. Portanto, se nós criarmos uma economia social, isto acaba por ser um ciclo virtuoso. Todos nós temos culpa, as empresas petrolíferas, não vou aqui citar nenhuma, porque há pessoas delas que estão aqui presentes, mas as próprias companhias petrolíferas não olhavam para a reciclagem como um tema premente do seu negócio. Neste momento, começam a olhar, muito incentivados pelos grupos de pressão, ainda bem que eles existiram, e aquilo que eu acredito é que daqui a 4 ou 5 ou 6 ou 7 anos iremos estar numa situação diferente, porque o plástico, against all odds, do ponto de vista da embalagem, e se nós olharmos para o que se chama o life cycle analysis, portanto a vida útil de uma embalagem, é muito mais amigo do ambiente do que o vidro ou do que o cartão.
ou do que embalagens que nós, como uma Tetra Pak, nós achamos que é uma embalagem do ambiente, mas infelizmente ser uma embalagem com complexo é extremamente difícil de reutilizar. O tema, enfim, o tema da sustentabilidade é um tema que eu não me vou alongar aqui muito, poderia estar aqui as próximas 2 horas a falar, a defender a minha dama, sem dúvida, mas a defender com factos e com objetivo. Eu convido o João Melo, eu já darei o meu maior prazer em interagir com ele sobre esse tema da sustentabilidade e sobre a embalagem do plástico, sobre a qual eu queria ter um grande futuro à frente. Muito bem, ia passar a... Sim, força. Eu se calhar ia intervir mais para dizer que estou verdadeiramente preocupado com o tempo, porque eu sei que é nosso objetivo sempre ser muito rigorosos com isso, e a verdade é que é difícil parar tanto conhecimento e tanto talento que temos neste vídeo. Portanto, eu ia sugerir apenas que se calhar fazíamos uma pergunta e passávamos ao Filipe para o Filipe poder fechar a reunião. Muito bem, então ia pedir à participante Andreia Porto que fizesse essa pergunta. Sim, muito boa tarde. Não sei se estão a ouvir-me bem. Estamos, sim. Antes de mais, e à semelhança do que já tem sido dito, eu queria reiterar as felicitações pela organização deste evento, muito oportuno. E este contexto que é verdadeiramente excepcional e que constitui um desafio a cada pessoa, um desafio à organização empresarial nos moldes como a conhecemos atualmente, à forma como se funciona atualmente, portanto. E eu queria abordar uma questão que é o seguinte: tem vindo a ser cada vez mais questionada a questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal das pessoas. A própria questão já decorre, a meu ver, de um desenvolvimento civilizacional, porque se sabe que são ambos fatores extremamente importantes para o equilíbrio das pessoas. Ora, o que eu gostaria também, e muitas vezes, de facto, é preciso uma crise para mudar algumas coisas, e muitas vezes é assim que nos reinventamos e que as empresas também reinventam a forma como têm trabalhado. Do que eu conheço e da minha experiência de Andreia, trabalho... ia só pedir que fizesse a sua pergunta, que estamos mesmo com muito pouco tempo. A minha questão é muito simples, atualmente eu penso que o teletrabalho ainda é um bocadinho excepcional em algumas empresas e, compreensivelmente, para o desempenho de algumas funções. Eu queria saber se, na vossa opinião, poderá haver uma próxima fase em que serão implementadas diferentes formas de prestação de trabalho a partir da experiência que temos adquirido agora neste contexto. Democracia, entra quem quer. António, não se ouve, tem que... Não sou eu, desliguei. Já está. Já se ouve agora? Já. André, acho que tem toda a razão. Acho que o teletrabalho vai ser um dos desenvolvimentos benéficos que vai resultar desta fase menos boa. Acho que ficou evidente nestas semanas de que o trabalho em casa é muito mais factível do que se pensava e, portanto, acho que vai sair daqui uma indicação grande para que as pessoas aumentem a quantidade de agile working sempre que possam. E acho que também vai haver uma tração maior junto das pessoas. Ou seja, nós temos incentivado agile working com baixíssimo sucesso. E havia a noção até agora de que as pessoas preferiam um centro social, portanto preferiam vir ao escritório, encontravam os amigos, falavam, etc. Acho que estas 3, 4 semanas permitiram ver que há uma quantidade de trabalho que se faz bem de casa e que existem também grandes vantagens em ficar à distância. Portanto, acho que vai haver muitos planos para aumentar a quantidade de teletrabalho depois desta crise. Pelo menos nós seguramente teremos. Exatamente como, quem, que funções, etc. Logo se vê. Mas haverá muitos planos nessa área, não tenho dúvida. Até porque é muito mais barato, note-se. Até porque, quer dizer, seriamente, ainda hoje estava a olhar para os overheads. O edifício central e os serviços à volta do edifício central custam 1,5 milhão de euros por ano. Okay? Se eu conseguir poupar 20% do edifício, que é basicamente que uma pessoa não venha trabalhar um dia por semana,
ou pelo menos que as pessoas em média um dia por semana fiquem em casa, eu poupo, mas assim, grandes contas, 20% do edifício, poupo 300 mil euros por ano só de overheads, portanto de custos fixos, por conseguir fazer mais teletrabalho. E tenho a certeza que as pessoas também apreciariam essa capacidade. Muito bem, se calhar para fecharmos a sessão, passava a palavra ao nosso Dean, ao professor Filipe Santos. Filipe? Filipe, se me permites, deixa-me só eu pedir-me das pessoas, mais nada, e passo a ti. Eu quero agradecer imenso aos 5, ao André, ao António, ao Ludovico, ao Filipe e ao Pedro. A vossa disponibilidade foi enorme desde o primeiro momento. Aprendemos todos muito com as vossas experiências e eu, da minha parte, só vos quero agradecer muito a vossa disponibilidade. Filipe. Obrigado, Nuno. Obrigado pela tua organização deste evento e pela moderação do Diogo. Então, assim, já não necessito de agradecer aos oradores. E deixo só, se calhar, aqui umas breves palavras finais. Eu acho que é óbvio que nós estamos a viver provavelmente a maior disrupção económica e social dos últimos 80 anos. Acho que desde a Segunda Guerra Mundial que não houve um evento tão disruptivo potencialmente para a nossa economia e sociedade. Todas as crises têm desafios grandes, têm oportunidades, e o que vai sair desta crise eu acho que ainda é um bocadinho incerto. Em termos de saúde sanitária, as coisas estão a ficar um bocadinho mais claras. Provavelmente estamos a enfrentar 2, 3 meses de paragem abrupta de 40% da economia global, que talvez consigamos ultrapassar depois com 6 ou 9 meses de lenta recuperação. Agora, se isto vai ser um V, onde daqui a 2021 estamos a pensar, foi um tempo muito difícil o ano passado, mas sobrevivemos. Ou se vai ser digamos, uma grave crise com efeitos espirais depressivas que leva à maior crise desde 1929, isso não sabemos ainda, mas eu acho que vai depender de nós. E vai depender de como nós agirmos perante esta crise. E aí eu acho que há um fator que penso que foi o António Casanova que mencionou, que eu acho que é fundamental, que é a questão da coesão, a questão da união. Esta é a altura onde internacionalmente entre os países da Europa tem que haver muita coesão e união, onde entre os políticos de cada país vai ter que haver muita coesão e união, e onde entre os stakeholders de cada empresa, entre o CEO, os trabalhadores, os acionistas, os fornecedores, tem que haver muita coesão para sairmos juntos e sobrevivermos a esta crise. E mesmo eu diria que a nível da nossa comunidade e a nível familiar, temos que ter muita unidade e coesão. Se começarmos a culpar os outros, se começarmos a dizer que são os jovens contra os idosos, ou que são estes que trazem o vírus e nós não temos, isto vai ser um desastre completo. E, portanto, nós temos que ter muita união e coesão nesta fase, e temos que cada um de nós acho que desafiar-nos, assumirmos as nossas responsabilidades e estar além das responsabilidades. O business as usual, o leadership as usual, o economics as usual não vão funcionar nesta situação. Nós temos decisões a tomar, empresários, trabalhadores e políticos, nos próximos 3 meses ou 4 meses, que podem ditar o que vai acontecer na economia nos próximos 4 anos. E, portanto, vai ser um tempo muito desafiante, mas também muito interessante em termos de transformação digital, de métodos de trabalho, de novas oportunidades de negócio. Nós tivemos a sorte de ter neste painel 3 empresas que até estão a aumentar as vendas com esta crise. Eu acho que no próximo painel que estamos a organizar vão ser todos empresários que estão a ter quebras de 50% a 100% e perguntar as mesmas perguntas para perceber como é que estão a reagir a estes desafios. Do nosso lado, da Católica Lisbon, nós queremos também assumir as nossas responsabilidades enquanto Centro de Excelência em Economia e Gestão. Claro que já tínhamos análise económica através do nosso NECEP, já temos análise do consumidor através de estudos que fazemos, mas queremos ir mais além dos estudos e também para a ação. Já temos em curso 2 grandes sondagens que vão permitir perceber o que é que está a alterar-se na sociedade e nos consumidores. Já temos em curso a montagem de uma clínica empresarial para apoio a PMEs em algumas áreas-chave e estamos também a montar uma equipa de economistas que estão a analisar com muito cuidado vários setores e dados da economia portuguesa para perceber onde é que podem estar os impactos mais fortes e quais são as medidas de política que mais podem ajudar, sem gastar dinheiro que não temos em termos da economia, que mais podem ajudar os diferentes setores e os empresários. E além disso, partilhar o conhecimento e os stakeholders que temos
em conferências como esta. Portanto, este será um pouco o nosso contributo. Eu acho excelente termos estado 200 pessoas durante 1h30 a ouvir os nossos oradores e a desafiarmos uns aos outros. E o que vos prometo é que haverá mais destas conferências, que vamos organizar uma todas as semanas, com temas diferentes, com oradores diferentes, para podermos em conjunto encontrar as soluções para os desafios e oportunidades que temos pela frente. Muito obrigado a todos pelo tempo que passaram connosco, por esta partilha aos nossos oradores. Bem-ajam, fiquem bem e até à próxima.